Alexandre, aproveitando aqui, eu acho que tem um tema legal que a gente estava falando sobre farmacologia, né, remédios, e uma dúvida que é pertinente aqui da Aline, que eu acho, pelo menos lá no consultório comigo, é bastante frequente. Então, ela descreveu assim, que ela tem um filho autista nível 1, toma risperidona 1 ml, tem 6 anos de idade, e ela perguntou quando que ela pode pensar em retirar a medicação. É uma pergunta frequente. A gente tinha falado de medicação, né? E essa pergunta foi muito boa, realmente. Você quer responder essa? Não, eu ia trazer um pouco do que eu vejo lá no consultório que a gente conversa, né? O uso, eu pelo menos quando converso com as famílias, tento transmitir assim, a importância do fármaco naquele momento quando indicado, principalmente quando prescrito pela primeira vez comigo ali, né? Então foi uma decisão importante, julgo importante. Normalmente também tem uma colaboração da equipe multi, que às vezes também traz algumas pontuações desses outros momentos. Mas voltando para o caso aqui da Aline, né? Então uma criança com autismo nível 1, tomando risperidona de 1 ml, e com 6 anos de idade, ela perguntou-se quando que tira a medicação. O que eu vejo com a família, primeiro entender o motivo da entrada daquele fármaco, né? Nesse caso, a gente não está entrando, a gente está avaliando a continuidade. Esse é o maior desafio, né? Que é quando você vai dar opinião sobre um fármaco que já chegou, Exatamente. Né? Então, assim, a gente não sabe. A gente não estava na cena para saber quando justificar iniciou, aquele uso. E a progressão de dose também. O que eu tento, pelo menos assim, a literatura também não mostra muito nesse aspecto, né? Eu, pelo menos não me lembro de artigos assim mostrando quais são os critérios de retirada, períodos de retirada, fica um pouco da experiência clínica. O que eu vejo muito, pelo menos eu vejo lá, e né, boa parte das vezes a gente tem um grande sucesso nessa decisão, é de realmente assim, se aquelas questões que foram bem caracterizadas na entrevista com a família, que justificaram a introdução do fármaco, se elas se justificam ainda, né? Exatamente. Se elas já não se justificam mais por um bom período, suponhamos que o paciente está ali há 1 ano, 6 meses, anos, sem quaisquer das queixas que tinha de início, talvez seja o momento da gente avaliar a redução. E também é uma redução progressiva, porque às vezes também, não sei se você observa na clínica, que às vezes o paciente está indo muito bem, suponhamos que era uma queixa de irritabilidade, melhorou bastante com o fármaco, tentamos tirar ali outras variáveis, era um período de transição escolar, mudanças, bem, não teve nada que justificasse que ficou muito claro, e o fármaco teve um papel importante. Quando a gente começa a fazer uma retirada, depois, 6 meses bem, sem nenhuma queixa, 1 ano sem queixas, quando a gente começa a fazer uma retirada, eu sempre oriento a família, olha, vamos observar devagarzinho essa retirada, porque às vezes pode ser que ele está bem durante a retirada você já descobre que estava funcionando, exatamente, né? talvez ainda fazia necessária a continuidade. Esse era o ponto que eu ia transmitir, assim, do que eu vejo na clínica. O cuidado de retirada, e aí perguntando para ela quando que a gente pensa em retirar, quando estamos caminhando bem, aquela característica já não precisa mais, já foi bem sanada. Só que pode ser que ela esteja sendo tratada ainda pelo fármaco. Sem dúvida, e essa retirada aparece as características de irritabilidade, impulsividade, que naquele momento o fármaco estava tamponando bem, cuidando bem. Não, e a gente só vai saber se estava funcionando, né? Porque às vezes nas medicações de psiquiatria a gente tem isso, né? Uma pergunta comum é ansiedade, né? Porque existe, né, os protocolos, né? Por exemplo, quem não conhece, depressão, por exemplo, você, né, tem um primeiro episódio, a pessoa estava lá bem e tal, e aconteceu um primeiro episódio depressivo, você pode tratar por 6 meses, 1 ano, e depois, se ficou muito bem, você pode tentar tirar, né? Aí teve outro episódio depressivo há um tempo depois, né? Depois de 1 ano, mais e tal, você pode tratar de novo, né? Período e tentar maior, depois, talvez, né? tentar, às vezes, manter um tempo e depois retirar de novo. Embora já seja, no segundo episódio, já é um pouco controverso, assim. Já tem gente que acha que não vale a pena tirar de novo. Mas vai depender de várias perguntas. Por exemplo, no episódio depressivo, a gente, além de perguntar quantos episódios já foram, também a gravidade do episódio. Então, é muito diferente um episódio de alguém que não precisou parar de trabalhar, né? Continuava sendo funcional. E alguém que teve um episódio depressivo com ideação suicida, que conseguiu sair de casa, não conseguia tomar banho. Então, às vezes, um episódio ele é tão grave que ele você não quer que ele aconteça de novo, você não quer ter o risco de acontecer de novo. Então, você vai usar, depois da medicação, como uma profilaxia de novos episódios. A ansiedade também tem muito isso, né? A ansiedade não tem muito um critério de quando que você tira, né? Pensar na ansiedade generalizada, né? TAG. A gente não sabe muito, né? Você começa a tratar, ficou bem, aí a pessoa... É muito comum, os ansiosos, inclusive, detestam remédio em geral, né? Ou adoram remédio, né? Ou detestam. E aí a pessoa quer tirar o remédio de qualquer jeito e, às vezes, quando tira, que ela descobre que estava funcionando, né? Então, é aquela velha história de time que está ganhando, a gente não mexe muito. Então,
Hoje em dia a gente tem muito mais segurança dos fármacos, né? Principalmente dos fármacos para ansiedade, esses mais antigos, e principalmente em jovens e adultos, né? Em criança a gente sempre tem essa preocupação, né? Principalmente em risperidona, aripiprazol, que são medicações que podem ter ganho de peso, pode ter, né, aumento de hormônios, lá prolactina, por exemplo. Então, não é tão simples, né? A gente não está só tomando uma medicação. A escolha dela tem que ser feito com parcimônia mesmo e com expertise, que eu acho que, às vezes, aqui, nesse caso, que é o que ela está pensando. Às vezes está muito bem e será que pode tirar? Poderia tentar, né? Se não tiver nenhum risco maior, se não colocou por coisas muito graves, né? E está evoluindo bem. Lembrar que o remédio também é um dos suportes. Então, quando a gente está falando, né, anteriormente aí de diminuir o suporte, então o remédio naquele momento era um suporte necessário, depois cresceu e desenvolveu, né, melhorou o cérebro está em desenvolvimento, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, pode ser que ela ganhou habilidade e hoje não precisa tanto, né? E aí, né, nessa retirada, como você falou também, né, pode ser que apareçam novamente as queixas e retome o uso, né? Então, exato. No caso, a risperidona que ela questionou. Mas, assim, é um processo que você precisa, se vem caminhando de uma forma estável, você julga que é um momento propício, a retirada gradual e não ter o receio, né? Claro, transmitindo com muita clareza para a família a proposta da retirada. O diálogo com a família é fundamental nessas horas, potenciais efeitos dessa retirada também, né? Tem um professor na psiquiatria, que quando eu fiz, né, medicina, e ele tinha um professor que falava assim que psiquiatra tem que ficar pilotando as doses. Exatamente. Que é um pouco isso, eu concordo, né? Não é assim, eu tomo risperidona, a criança está tomando risperidona ou não está tomando risperidona, né? Não é um processo binário, tomo ou não tomo. Ela toma em qual dose, em qual, né, posologia, distribui, não distribui. Ela é uma criança que está ganhando peso com a risperidona, ou ela é magrinha e está até comendo melhor. Ela é uma criança que dorme bem e aí está agora dormindo muito, está atrapalhando, ou ela é uma criança que não dormia nada e agora está dormindo super bem com o remédio. Ela era uma criança que era um pouco irritada, ou uma criança que agora, né, tomou o remédio e estava brigando demais, estava se machucando mesmo. Então, pensar que é essa história. E até mais moderno hoje em dia, pensar em questões farmacogenéticas mesmo, né? Ou seja, é difícil prever qual que é o metabolismo, né? Exige até alguns testes que já são validados, né? Que a gente consegue fazer, pedir, né? Se a gente quiser avaliar, para poder ver qual que é o metabolismo daquela molécula. Então, pode ser que tenham duas crianças que são da mesma idade e tenham mais ou menos um estilo parecido de peso e tal, e uma pode tomar 1 ml, né, 1 miligrama de risperidona e ter uma resposta baixa, e o outro tomar e ficar muito sonolento, muito sedado. Ou seja, o metabolismo de uma criança, ele metabolizava rápido o remédio, perdia o efeito rápido. O outro metabolizava devagar, o remédio acumula, e aí fica muito mais sonolento. A gente vê isso no álcool, né? Sim. Tem gente que bebe a mesma quantidade que o outro e, para alguns, aquela quantidade não faz nenhum efeito de sedação, embriaguez, e para o outro ele fica muito embriagado. Mesmo eles tendo o mesmo tempo de uso, usarem com a mesma frequência, né? Então, assim, são amigos que bebem sempre junto a mesma quantidade, mas um sempre bebe, fica mais embriagado que o outro, mesmo bebendo a mesma... biológico favorável ou não para aquele metabolismo, exato, né? Exato. E aí pode ser que o fármaco, para objetivar o resultado, para uma pessoa precisa de uma dose bem maior do que para outra, pela sensibilidade que cada um tem àquele fármaco. Exatamente. Por isso que é difícil criticar, né? Quando a gente vê, assim, ou quando alguém pergunta, né? Toma tal coisa, o que eu faço? Eu falo, né? Vamos avaliar, né? Vamos conhecer a história. Avaliar é sempre uma boa resposta. E entender melhor.